Graça e paz, meus queridos. Louvado seja Deus por ter nos dado vitória, por ter estado sempre conosco e que possamos usar as palavras do seu servo, Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Maravilhoso poder entender, poder enxergar, poder sentir a companhia de Deus na caminhada da nossa vida. Eu quero partilhar da palavra de Deus nesta oportunidade, aproveitando para falar de um tema muito interessante e, sem sombra de dúvida, importante demais para as nossas vidas. O tema é o seguinte: seja íntegro, não abra mão do perdão. Tenha integridade na sua vida e seja também um perdoador. E precisa também ser humilde a ponto de pedir perdão quando necessário. Antes de refletirmos e irmos ao texto, eu quero orar por você, por todos da sua casa e por sua família. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque, Senhor, até aqui tu tem andado conosco. A tua palavra, ó Deus querido, é forte. Ela esmiuça os corações por mais endurecidos que eles sejam. E eu quero clamar ao Senhor que, pelo poder da tua palavra e a ação magnífica do teu Santo Espírito, quebranta nossos corações e fala também, ó Deus. Abençoa todos que vão ter o prazer de ouvir a tua palavra, de ouvir, ó Deus querido, esta mensagem. Abençoe a família de cada um, no nome do Rei Jesus. Amém. Ok, meus amados, eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus, que está lá em Gênesis capítulo 50, e a leitura nós vamos do versículo 15 até o versículo 21. Deus tem, de maneira magnífica, falado aos nossos corações, e esse texto tem sido um dos que o Senhor tem aberto os nossos olhos para termos uma vida íntegra e não abrir mão do perdão, e também nos ensina a ter humildade. O texto diz o seguinte, irmãos: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José, seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conservem a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Olha que Deus tremendo, que traz para nós lições extraordinárias desse texto. Mas antes é interessante compreender um pouco porque que nós acabamos de ler esse texto, porque está escrito esses versículos que acabamos de ler. Teve todo um contexto, teve toda uma história para chegar nesse ponto. A história de Jacó com todos os seus filhos, e entre eles estava José. O tema da nossa reflexão é: seja íntegro e não abra mão do perdão. Seja íntegro e não abra mão do perdão. Consequentemente, você não deve abrir mão também da humildade e ter coragem de pedir perdão a todos
aqueles que você feriu. Mas vamos entender o que o nosso Deus quer nos falar. Então primeiro voltarmos um pouquinho a história de Jacó, dos seus filhos e o que houve com José. Bom, José é um dos 12 filhos de Jacó. Precisamente ele é o 11º filho de Jacó. E nós percebemos que Jacó tinha um cuidado assim muito, muito especial com o seu filho. Ele tinha de fato um cuidado muito especial com José, por ser o filho da velhice. E isso gerou nos seus irmãos ciúmes, inveja. E essa inveja ela foi crescendo, o ciúme foi se fertilizando a ponto de se transformar num ódio. E esse ódio gerou num objetivo. Eles agora queriam matar José. E José, sem sombra de dúvida, um homem nos planos de Deus para exercer a função pela qual ele exerceu, como nós conhecemos a história, José tinha o privilégio, tinha o dom de interpretar sonhos. E também ele teve 2 sonhos que os deixou, seus irmãos, com mais ódio ainda. O primeiro sonho, José estava com eles na colheita e o feixe de José ficava em pé, segundo o sonho, e os dos seus irmãos se curvavam diante do feixe de José. E José também teve outro sonho em que a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Até o pai de José, o próprio Jacó, disse: mas meu filho, será que você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Bom, esses 2 sonhos gerou assim esse desconforto na vida dos seus irmãos. O seu pai, diz a Bíblia, que ele ficou apenas refletindo em tudo isso. Jacó, um homem altamente sábio e dominado pelo poder de Deus. E a Bíblia conta que em certa visita que José fez a seus irmãos, quando estavam no campo pastoreando o rebanho, eles programaram matar José. E quando avistaram de longe, disseram: lá vem o sonhador. E aí programaram e desafiaram os planos de Deus, dizendo: o que será agora do sonhador? E Rubem, o seu irmão mais velho, não permitiu que acontecesse tamanha tragédia, já tentando livrar das mãos dos seus irmãos e devolver o seu filho ao pai. Porém, eles chegaram a um acordo para colocá-lo numa cisterna. Claro, Rubens deu essa ideia e fica claro para todos nós que aí já era uma proteção de Deus na vida do seu servo, que não abriu mão da integridade e não abriu mão também de perdoar. A história segue e vinha uma caravana de ismaelitas, para eles foi vendido José. Eles venderam José, que foi levado para o Egito, e lá foi negociado com um homem influente naquelas terras chamado Potifar. José passou a ser escravo de Potifar, e o interessante é que a casa de Potifar foi muito bem abençoada, muito bem sucedida por causa de José. Diz o texto que Deus estava com José. E José, onde colocava as mãos, a bênção de Deus chegava junto com o toque das mãos de José, com a presença de José. Porém, o inimigo, sem sombra de dúvida, querendo interferir nos planos de Deus, e nós já cremos que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque o profeta Isaías nos avisa isso no seu livro. Podemos perceber, meus queridos irmãos, que a mulher de Potifar viu em José um homem muito bonito, de um porte físico admirável, e aí ela tenta ludibriar José para se deitar com ela,
e praticar aquilo que é conhecido como adultério. José, temente a Deus, em primeiro lugar, e fiel no seu trabalho, fiel ao seu patrão, ou ao seu senhor, não aceitou aquele convite. E houve insistência, até que um dia ela, sozinha lá com José, tenta seduzi-lo com mais força, e José fez algo extraordinário. José fugiu. E quando ele corre, né, daquele episódio, é interessante, meus queridos, que ela segura a capa de José e não consegue seduzir o homem de Deus. Então, ela, usada pelo inimigo, grita, ela grita dizendo que estava sendo forçada por José, que José estava tentando seduzi-la, e ali ela cria uma calúnia, e essa calúnia ela fala para o seu esposo Potifar, que furioso lança José na prisão. José foi para a prisão, confiando no Senhor, não perdeu a sua identidade de servo de Deus, continuou íntegro, sem abrir mão do perdão. E a Bíblia vai nos contar que lá na prisão José se tornou um líder. O carcereiro confiava em José e José foi bem sucedido ali porque Deus estava com ele. Segue o texto, José interpreta 2 sonhos, do padeiro e do copeiro do rei Faraó, que por uma razão eles foram parar na cadeia. E os sonhos se realizam do jeito que José explica para o padeiro e para o copeiro. Porém, Faraó teve 2 sonhos que o deixou muito intrigado. Ele ficou pensativo e não conseguia decifrar. Ele chama lá os magos, os homens sábios que o Egito tinha, segundo a Bíblia relata para nós, e aqueles homens também não conseguiram interpretar o sonho. O copeiro lembrou de José e ele manda buscar José lá na cadeia, no cárcere. E José se prepara todo, né? Diz a Bíblia que ele tomou um banho, se barbeou e foi até a presença do rei Faraó. Ao chegar, com facilidade, porque Deus era quem fazia tudo por José, porque José andava com Deus, Deus estava presente na vida de José. Ele interpreta o sonho de Faraó, 2 sonhos, e ele interpreta com muita clareza, avisando a Faraó que 7 anos de muita fartura estava por vir, e 7 anos de uma terrível seca também estava por vir. E aí, em toda aquela conversa, Faraó, sem saber o que fazer, José, usado por Deus, dá uma dica para Faraó. Você precisa escolher um homem sábio para administrar tudo isso no período nos 7 anos de muita fartura, para que conserve todo o alimento em um local e para que nos 7 anos de seca não falte. Faraó, entusiasmado, olha e diz: essa pessoa é você. Então José passa a ser ali o governador do Egito. Altamente influente, que dominava tudo. Acima de José só estava o rei Faraó. E com tudo isso, o tempo passa e vem os 7 anos de fome. Enquanto José estava ali organizando tudo, administrando tudo com muita excelência, guiado tão somente pelo Deus eterno. José se manteve íntegro, mesmo com todo o poder. A humildade de José se mantinha, a integridade de José também, e ele não abriu mão do perdão, não abriu mão de perdoar. Até os seus irmãos chegam, José se emociona, José chora, José vê seus irmãos. E usa uma estratégia que a Bíblia nos relata, para saber primeiro se o seu pai estava vivo, e os irmãos de José se curvam diante dele ali, e ele lembra do sonho, até que José consegue trazer os seus pais. E tem um fato muito interessante: quando ele se revela para os seus irmãos, ele chora, e todos eles esperavam que José fosse de alguma maneira puni-los, mas José abraça todos, José chama todos para perto de si, abraça seu irmão Benjamim,
e é um momento muito emocionante. O seu irmão mais novo, caçula, que era filho da mesma mãe, Benjamim, José se emociona. José prepara para eles um almoço especial, segundo os costumes dos israelitas, e faz assim um banquete para os seus irmãos. O tempo passa, ele manda buscar o seu pai Jacó, e todos vêm ali para o Egito. José sustenta todos, coloca numa terra privilegiada lá no Egito, mas chega o momento em que o pai de José morre, e os irmãos de José continuavam com aquela pendência dentro dos seus corações, sentindo a sua consciência arder por conta do mal que tentaram fazer com José, ou do mal que fizeram com José. E no texto que nós lemos, nós percebemos que logo no versículo 15, eles perceberam, olha, o nosso pai morreu, e agora nós precisamos fazer alguma coisa para que José nos perdoe. E desde o versículo 15, que vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. O medo de uma maneira terrível assombrava todos eles. O nosso pai morreu, e agora quem vai nos proteger? José vai se vingar porque nós fizemos algo terrível contra ele. E eles bolaram uma estratégia, mandaram um portador ir até José. Na verdade, eles estavam inseguros por conta do tremendo mal que eles causaram. É claro que na sua mente veio tudo, veio o momento em que José gritava, para que eles não o matassem, pedia para ser liberto. Creio que tudo isso passou por sua cabeça, né? Tudo isso passou na mente deles. E aí no versículo 16, eles mandaram. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte. Então o versículo 16 nos faz entender que ele mandou uma ordem, né, que o Jacó tinha mandado uma ordem para José perdoar os seus irmãos. Veja no 17 que ele disse: é isto que vocês dirão a José: perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, diz aqui o texto que José chorou. José se emociona ao perceber que seus irmãos estavam quebrantados. Deus habitava no coração de José. Então ele tinha um coração totalmente quebrantado, um coração totalmente voltado para o Senhor. Ele tinha ali um coração totalmente contrito, transformado pelo poder de Deus. Quando se escuta isso, só chora quem é movido pelo poder do Espírito Santo do nosso eterno Deus. No versículo 18, nós percebemos aqui que depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Claro que, mais uma vez, o sonho de José se cumpre. Ele deve ter se lembrado, né? Porque agora estavam todos curvados diante de José, pedindo ali perdão e demonstrando que agora nós somos sim os teus servos, José, somos seus servos. Tudo isso porque eles estavam temendo ser punidos por José. No versículo 19, mas José respondeu: não tenha medo, será que eu estou no lugar de Deus? José diz: olha, eu não estou no lugar de Deus, não tenha medo. Interessante é que José tranquiliza os corações de seus irmãos. Não precisam ficar assustados. Essa parte de condenar, de julgar, de fazer sofrer as consequências não é minha.
é do próprio Deus. Eu não estou no lugar de Deus. E no versículo 20, meus queridos, José diz: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. José ali satisfeito e diz: poxa, foi bom, eu precisava passar por isso. Tudo isso que vocês fizeram, de fato, causaram mal, mas era plano de Deus. José deixa claro aqui que ele estava pronto para atender, para cumprir o seu papel de servo, para continuar com a sua integridade viva, a sua identidade de cristão ou de servo, não ia se perder, e não se perdeu. E ele disse: foi necessário, porque olha onde eu estou agora, né? Veja a posição que eu estou. Então tudo aquilo foi necessário para que pudesse a vida de muita gente ser conservada. Inclusive a de vocês, é claro, eles compreenderam isso. E no versículo 21, José diz mais uma vez: portanto não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Eles foram com a intenção de buscar um alívio e encontraram. José, pela lógica, era quem era para ser consolado, mas José consolou todos eles com o seu amor por sua família, pelos seus irmãos, com o seu coração movido pelo poder de Deus, dando para aqueles homens e para as suas famílias segurança. Assim José consolou-os e lhe falou o coração. A agonia deles encerra aí nessa última frase desse versículo. Os corações daqueles homens foram consolados. O desespero foi embora. O medo foi substituído por uma grande esperança, porque agora vocês devem ficar tranquilos, eu vou cuidar de todos vocês, toda a família, ninguém vai mexer com vocês, nada vai acontecer. E eu quero chamar a sua atenção para que você possa, junto comigo, refletir o que Deus quer falar aos nossos corações através desse texto tão magnífico. Primeiro, eu quero que você não abra mão da sua integridade de cristão. Se você não é tão íntegro, ore e busque o Senhor para que você se torne um homem ou uma mulher íntegra diante de Deus. Não abra mão do perdão. Não abra mão de perdoar e nem de pedir perdão, se caso for necessário. Na vida, nós passamos por muitas lutas e muitas vezes machucamos pessoas. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é que nós precisamos reconhecer o nosso erro e descer para o lugar mais alto, os pés do Senhor Jesus. Pedir perdão a Ele por todo o mal que fizemos. Perdão porque como cometemos pecados, porque somos cheios de defeitos. E somente o Senhor, com aquele gesto singular na cruz do Calvário, é capaz de perdoar você e é capaz de purificar a sua vida. Então tenha muita coragem de descer aos pés de Cristo e buscar o perdão do Senhor. A atitude dos irmãos de José eles fizeram a atitude correta, pedir perdão. E a segunda lição é que, além de pedirmos perdão ao Senhor, nós temos que pedir perdão também àqueles que temos ofendido. Se porventura você ofendeu alguém, é preciso que você peça perdão, tá certo? Porque é como diz um dos pregadores, dos grandes pregadores do nosso país. O perdão, quando nós pedimos perdão, nós estamos fazendo uma faxina na nossa alma. Estamos nos libertando de muitas coisas. E, como ele mesmo disse, quando a gente não perdoa, quando a gente não pede perdão e não perdoa, é como se você estivesse bebendo um copo de veneno, desejando que a outra pessoa morra. Então você precisa pedir perdão e perdoar. Não abra mão disso. Essas são as lições que nós tiramos de início desse texto. José aceitou o pedido de perdão daqueles homens. E você também precisa perdoar. Por quê? Por que você precisa perdoar? Porque faz parte de quem é da família
do Senhor Jesus. Faz parte dos seguidores de Cristo. A característica, essa característica de perdoar nós encontramos em Jesus, em todos os seus ensinos. Você pode perceber que desde o momento em que o Senhor foi traído, desde o momento em que ele estava ali já perto de morrer, ele diz: perdoa porque eles não sabem o que faz. Então, se você não perdoar, segundo a oração que o Senhor nos ensina lá em Mateus, nós também não seremos perdoados. É preciso que você tenha coragem de pedir perdão, tanto ao Senhor pelos seus pecados, pedir perdão à pessoa que você feriu e também de perdoar as pessoas que te feriram. Nós aprendemos isso nessa oportunidade. E uma outra coisa bem interessante é que eu percebo aqui no versículo 18, quando José diz o seguinte aos seus irmãos, na verdade, versículo 19, não tenha medo, será que eu estou no lugar de Deus? Não tente julgar nem condenar os seus irmãos, porque você não está no lugar de Deus. Não tente condenar pessoas, você não está no lugar de Deus. O próprio Cristo diz: eu não vim condenar, eu não vim julgar, mas vim salvar. Nós não podemos salvar, mas podemos ensinar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E por mais que as pessoas cometam atrocidades, por mais que elas cometam pecados, por mais que elas lhe entristeçam, entenda que você, nem eu, nós não temos o direito de condenar ninguém, mas de tentar ajudar. Jesus já dizia na sua palavra: não julgueis para que não sejam julgados. É isso. Então, José não julgou, e Cristo nos ensina também a não julgar e não tomar a atitude que é de Deus. Às vezes nós somos tentados a assumir o lugar de Deus nessa hora, querendo ser melhor. Bom, José era um homem altamente íntegro, completamente diferente dos seus irmãos. Mas, por ser íntegro, é aí onde a gente se coloca no lugar de ser humano. Quanto mais íntegro você for, mais humilde você será. Pode ter certeza disso. A humildade, ela nos leva para os braços do Senhor, nos leva para os pés do Senhor e nos faz compreender o quanto o Senhor nos ama e o quanto somos amados. Uma outra lição que eu quero trazer para você nesse texto aqui de Gênesis 50, no versículo 20. José diz: vocês na verdade planejaram mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bens. Meus irmãos, em bênção, né? Quando a gente perdoa alguém, isso não quer dizer que nós vamos esquecer. Porque, segundo a medicina, quem esquece das coisas são aqueles que têm ou Alzheimer ou amnésia, né? Então, acredito que você não tem essa doença. Mas, quando a gente perdoa, quando lembrarmos, não vai causar mais aquela dor nem aquela revolta. Se você perdoou alguém e lembrou do mal que eles lhe fizeram e causou revolta, então ainda não está 100% perdoado. Mas quando você lembrar e não sentir nada, como José fala para nós aqui, José diz: vocês fizeram mal, sim, mas tudo isso se tornou em bênção. Que, às vezes, as maldades que acontecem nas nossas vidas, o Senhor transforma todas em bênçãos, se nós não abrirmos mão da nossa integridade, se nós continuarmos firmes, levantando a bandeira do Evangelho, e se não nos desesperarmos por conta disso. Você e eu, todos nós já sofremos alguma coisa. As pessoas já nos machucaram bastante. E nós precisamos perdoar porque não tem outra saída. Perdoe. Perdoe e entenda que o sofrimento daquele que é servo de Deus, eles são preparações. Nos leva ao amadurecimento. Para quando a bênção de Deus chegar em nossas vidas, sabermos administrar. Talvez José não tivesse como administrar o seu papel, o seu cargo ali no Egito, agora um homem superior.
se ele não tivesse sofrido tanto, se ele não tivesse sentido a presença de Deus, se ele não tivesse continuado com a sua vida íntegra, ele não seria capaz de honrar a Deus no seu cargo, porque era um cargo altíssimo, qual todo mundo queria aquele cargo, e os cargos altos enchem o ego do homem de orgulho, infla o ego do homem de orgulhos e de tantas coisas. Mas José estava preparado por Deus, ele permaneceu humilde, mesmo sendo ali um grande líder no Egito. O segundo homem mais importante lá no Egito. E ele continuou humilde, perdoando os seus irmãos. Então, essa lição fica para mim e para você nesta manhã, nesta oportunidade. Seja, de fato, reconhecedor de que a luta que você passa é o Senhor te preparando para a grande vitória. A luta de hoje é a preparação para a grande vitória de amanhã. Josué já ensina. Claro que Josué lá na frente vai aprender com o próprio Deus, com as instruções de Moisés. Josué disse o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu não tenho dúvida que se você procurar a santificação da sua vida, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, no meio da sua família. Procure santificar a sua vida, procure viver intensamente servindo ao Senhor. Não abra mão de ser um homem ou uma mulher íntegra no caminho do Senhor. Não abra mão da integridade, porque isso é fundamental. Portanto, o seu sofrimento de hoje o Senhor transformará em vitória amanhã. Não tenha dúvida disso. Realmente é difícil, mas é gratificante mesmo esperar. Pode ter certeza, Jéssica, você está correta. Queridos, continuando aqui no versículo 21, José consola eles: não tenha medo. Sabe que às vezes as pessoas que você precisa perdoar, elas estão desesperadas quando elas chegarem até você pedindo perdão. É o desespero, é o medo, é a aflição batendo ali na porta. Sabe, é o medo, é a aflição batendo ali na porta daquele coração angustiado. E, meus queridos, José aqui consola todos eles, dizendo: eu vou cuidar de você. Como você vai cuidar das pessoas que te feriram? Orando por eles. Na ocasião, José cuidou, sustentando em todas as áreas. Você vai fazer o mesmo. Jesus faria o mesmo. Você vai perdoar e vai orar por eles. E se preparar para receber de Deus a recompensa. Vamos esperar, porque o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a sua vida. Todos vocês. Louvo a Deus por ter ficado um pouquinho comigo aqui, nos ouvindo. E com certeza esse vídeo vai ser lançado aí nas outras redes sociais, porque o nosso interesse é que Deus abençoe todos aqueles que necessitam e que querem a bênção de Deus através da sua palavra. Um abraço a todos e que Deus abençoe no nome de Jesus cada um.